Olá, meu nome é Daniel Almeida Ribeiro, eu sou estudante de bacharel de Educação Física na Universidade Unifage e hoje nós vamos falar sobre treinamento e obesidade em um estudo de caso real, na matéria de Educação Física e grupos específicos. Mas antes disso, vamos contextualizar um pouquinho sobre a obesidade. Ao pesquisar, você vai encontrar que a definição de obesidade, ela vai ser um acúmulo excessivo ou anormal de gordura corporal, e isso vai apresentar um risco à saúde. Mas dois pontos muito importantes que nós vamos dar atenção é na questão crônica multifatorial, também caracterizada ali na definição. Crônica significa que é uma doença de longa duração, ou seja, ela exige um cuidado, ela é uma doença que vai se estender durante um período de tempo. E já multifatorial é porque, ao analisar a doença na vida da pessoa, podemos encontrar uma série de influências no desenvolvimento desse quadro, como, por exemplo, biológico, comportamental, ambiental e também social. Então vai muito além do que superávit calórico. Então são fatores que nós temos que levar em conta quando estamos em contato com esse grupo. Saiba que é uma doença multifatorial. E o nosso aluno, o nosso estudo de caso, é um caso real, não um caso fictício. Esse aluno é Silvio Chaves Júnior, que aos 57 anos ele tomou a decisão que ele iria mudar de vida através do treinamento, de reeducação de hábitos e de mudanças na sua vida. Uma pessoa excelente, muito bem-humorada e é sempre um prazer estar treinando o Silvio. Sou suspeita a falar isso, pois ele é meu tio, então tive essa oportunidade, esse privilégio de poder ajudar alguém que tanto me ajudou na vida também. O quadro de saúde dele, ele apresenta obesidade grau 3, pré-diabetes e uma sobrecarga articular, gerando uma série de desconfortos mecânicos, como por exemplo dores no joelho, lombar, ombro e também algumas questões cardiovasculares que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Ao fazer a anamnese, conseguimos valiosas informações que vão orientar a prescrição de treinamento do aluno. O peso inicial dele foi de 200 quilos. E ele também teve um episódio isquêmico transitório, que ele é caracterizado, ele é definido como a falta de abastecimento de sangue para o cérebro durante um período de tempo, que felizmente no caso do Silvio não deixou sequelas. Dores articulares por conta de sobrecarga mecânica, desbalanços no corpo e supercompensação no período do tempo. São muitos anos já nesse quadro de obesidade. Um quadro pré-diabético, cansaço excessivo, certo? Até por conta das questões fisiológicas e morfológicas. Sedentarismo, então ele tinha ali um fator de atividade muito baixo, ausência de exercício físico em sua rotina. Hipertensão arterial também, então haviam algumas alterações ali na pressão arterial dele. E o Silvio também tem uma condição, que é o bloqueio de feixe nervoso do ramo direito. Para entendermos o que é isso, é basicamente o bloqueio de um feixe que fica ali no coração. O coração ele é composto por tecido contrátil, ou seja, por músculo. E acontece que ele depende de impulsos elétricos para que ele possa fazer a sua contração e assim funcionar devidamente. E para que haja essa contração, ele é composto por diversos feixes nervosos que eles são interligados entre si e que eles têm que disparar em sequência. Só que com a hipertensão arterial que o Silvio sofreu durante muitos anos, o coração ele acaba trabalhando contra uma resistência muito grande. E daí o ventrículo ele acaba hipertrofiando. E com essa hipertrofia, ele acabou bloqueando, pressionando ali o ramo direito. E com isso, em algumas situações, pode gerar uma arritmia cardíaca. Porém, felizmente, no caso do Silvio, ele consegue manter atividades físicas normalmente. Porém, é muito importante estarmos o tempo todo monitorando, principalmente através de escala de percepção de esforço. E ainda na anamnese, nós vemos a questão medicamentosa. Então, ele faz uso de Selozoc, certo? Que seria para a questão da hipertensão, arritmias e controles da frequência cardíaca. Metformina, na questão da pré-diabetes e também para melhorar o perfil da resistência à insulina. E Daflon, por conta das varizes e o retorno venoso, um pouco mais dificultado, e nessa insuficiência venosa, certo? Evitando inchaços e dores que também haviam nas pernas. E o uso do Monjaro, que começou juntamente ali com as sessões de treino, ele já vem usando há pelo menos 6 meses, que é muito usado para a relação de diabetes tipo 2, né, ia favorecer bastante ali no caso dele, e também no tratamento da obesidade, já usamos também para esse fim, porque ela reduz o apetite e aumenta a saciedade, por conta que existe uma diminuição do tempo de esvaziamento gástrico,
Isso favorece aquela sensação já de saciedade, isso também ajuda na questão daquele impulso de querer comer cada vez mais. Isso favorece a perda de peso por conta dessas características do medicamento. Quanto ao treinamento, a estrutura ela foi composta com o full body. Então, basicamente, o full body ele tem por característica um treino onde nós vamos treinar diferentes segmentos, várias partes do corpo, todas as partes do corpo possíveis naquele treinamento, não especificamente um grupo muscular ou uma região específica. Também alternado por segmentos, isso é muito interessante, porque indivíduos que vêm de um estado sedentário, e muito aquém daquela questão da capacidade física, eles conseguem manter uma capacidade, uma intensidade de treino maior durante toda a sessão de treinamento, quando nós usamos o alternado por segmentos, por conta que eles vão desgastando diferentes partes do corpo. Isso faz com que a intensidade mantenha-se um pouco mais estável durante a sessão. E adaptando as limitações individuais, respeitando o princípio da individualidade biológica, princípios básicos que norteiam a prescrição do treinamento na educação física. Então, foi feita toda uma anamnese onde nós conseguimos identificar limitações de mobilidade, de força, limitações mecânicas que ele tinha. E uma coisa interessante, né, a preferência por exercícios compostos para indivíduos obesos, ela é muito importante, porque nós conseguimos um gasto calórico muito maior, nós conseguimos utilizar mais musculaturas, otimizando o tempo, otimizando ali a questão da sessão de treinamento. Então, nesses indivíduos, não é necessário necessariamente colocar mais sobrecarga. Eles já têm uma massa corporal elevada, você pode usar isso ao favor. Um simples agachamento ele acaba se tornando um exercício de força muito grande quando ele já tem muita massa para levantar. Então, a preferência por exercícios compostos, multiarticulares, ela é muito interessante na questão do treinamento para esse grupo. E o nosso foco foi a recuperação de função e melhora das doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, a diabetes tipo 2, como a questão de hipertensão. Então, a melhora nesses quadros que ele apresentava era um dos nossos focos. Ia melhorar as capacidades físicas, que está relacionado também com a melhora de função do dia a dia, levantar, caminhar, dentre outras atividades. Tudo isso através do desenvolvimento de força, flexibilidade, resistência, capacidade cardiorrespiratória, tudo isso ajuda a devolver função, devolver qualidade de vida e também melhora das doenças crônicas não transmissíveis. E alguns cuidados. Por conta do bloqueio do feixe direito do cardíaco dele, ah, algumas questões ali com a frequência cardíaca não eram tão exatas. Elas poderiam refletir não a realidade de como o corpo dele estava reagindo ao exercício. Então, por exemplo, a frequência cardíaca não necessariamente ela ia condizer com o nível da intensidade do exercício. Então, muitas vezes, a escala de Borg de 1 a 10, né, adaptada, para o monitoramento da fadiga e da intensidade ali do exercício, ela era muito mais precisa e refletia muito mais a realidade, condizia muito mais com a percepção do treinador, quanto a própria percepção do aluno em relação ao exercício, coisa que muitas vezes o relógio não era capaz de transmitir para nós. Então a escala de Borg ela foi uma aliada muito grande durante todas as sessões de treinamento. O aluno informava a nota após o exercício, de como foi o esforço dele, como foi o desgaste, o quanto ele ficou cansado. Eu somava a nota do aluno junto com a minha nota, a minha percepção, e dividia ela por 2, eu tinha uma média mais aproximada, e com isso a gente consegue ter um norte um pouco melhor sobre a intensidade do exercício e se as cargas estão bem ajustadas. Ainda sobre o treinamento, o volume de treino inicial ele foi de 10 séries, com um circuito. Progredimos atualmente para 15 séries e aumentamos tanto o volume quanto a intensidade do circuito. E a estrutura do treino ela começa pela preparação, com mobilidade e aquecimento. O bloco central composto por exercícios como remada curvada, desenvolvimento, elevação de perna no banco, levantamento terra e agachamento. E terminamos com o circuito, que atualmente progrediu a essa estrutura, mas anteriormente ele já era diferente. Ele era muito menor e também menos intenso. Atualmente o circuito ele é composto por 30 segundos de marcha estacionária, mais 10 flexões plantares, mais 60 segundos de marcha estacionária, um descanso de 10 segundos, que seriam mais ou menos 2 respiradas profundas, mais 60 minutos de marcha estacionária e mais 15 flexões plantares. Com isso, conseguimos trabalhar capacidade cardiorrespiratória e também ajudar no retorno venoso, com a contração dos músculos
do gastrocnêmio, do sólio, que a gente consegue ter um retorno venoso mais facilitado. Isso ajuda também naquela questão das varizes e muitas outras debilidades que ele tinha. E na flexibilidade, hiperextensão de coluna, que trazia bastante alívio, né, nessa questão do dia a dia e de conforto. Trabalhamos também flexibilidade de isquiotibiais e também buscando a posição de cócoras, porque ele tinha um recorrente desconforto e quando ele aproximava ali alguns músculos da sua origem, por exemplo, quando ele fazia um movimento de agachamento ou uma elevação de perna, o músculo ele tendia a contrair, como se fosse uma cãibra, e um desconforto muito grande era gerado. Então, aos pouquinhos, a gente foi tentando aproximar aqueles movimentos do dia a dia com algo que nós fazíamos ali no treinamento e testando o tempo todo a progressão. Hoje em dia, como um exemplo prático, nós conseguimos já essa posição aqui, estamos praticamente ali numa amplitude de agachamento profundo, né? E tudo bem que com auxílio, mas hoje ele consegue acessar essa amplitude de movimento com muito mais conforto do que inicialmente. Trabalhamos isso no começo da sessão de treinamento, também fazemos esse exercício de flexibilidade, essas fotos já são registros atuais. Então, o início de treinamento foi 5/6. O último registro ele foi dessa última semana, já em novembro, e aqui é a amplitude que ele já está conseguindo, ele está conseguindo encostar o chão. Também fazemos a hiperextensão de coluna, trazendo bastante conforto para ele. E quanto ao treinamento, vamos agora entrar um pouquinho visualizando um pouco mais sobre como é executado os exercícios. Aqui temos um levantamento terra, já emendando como se fosse uma remada alta, tradicional da academia. E nesse movimento nós já estamos na marca de 20 quilos ali de massa sendo levantada nesse exercício, que é muito superior do que quando começamos, já para 12 repetições, com uma boa execução, mantendo postura, que era algo muito difícil. Essa aqui já é uma remada inicialmente feita numa intensidade razoável para ele, usando 6 quilos. Hoje pode-se ver que a carga já aumentou bastante. Aqui ele já estava conseguindo manter a postura, mas inicialmente era uma dificuldade grande para ele, por conta dos eretores de espinha, os músculos ali realmente do complexo das costas, eles estavam muito enfraquecidos. E aqui também um desenvolvimento, né, empurrando acima da linha da cabeça, com 6 quilos, adaptado, tudo em casa. Posteriormente ele adquiriu peso, mas começamos assim com simples itens, cabo de vassoura, uma mochila com tijolos, peso e também garrafas. Foram itens que usamos ali inicialmente, além do próprio peso corporal. Então, nós temos aqui algumas conquistas que nos alegram muito inicialmente. Ele conseguia fazer poucos agachamentos. Hoje em dia nós já estamos fazendo 15 agachamentos em sequência, com boa execução, boa postura, e mantendo um padrão de execução do começo ao fim, indicando com que ele está tendo boas adaptações motoras, ganhando força. Então podemos ver aqui um padrão de movimento muito melhor do que quando começamos. E como há algumas dores que Silvio sentia, dores físicas e dores também de não conseguir executar certos movimentos. Um deles era o de deitar no banco e conseguir levantar sozinho, tirando a independência dele no dia a dia, de diversos movimentos. Então nós começamos a treinar isso, porque ele tinha o banco, mas não conseguia utilizá-lo, por exemplo, nos treinamentos. Fizemos elevação de perna durante 2 semanas, e ele inclinava o tronco para trás e fazia como se fosse a força de prancha, né, uma isometria, contraindo bastante ali o reto do abdômen, transverso do abdômen, e com isso tentando elevar as pernas. Posteriormente, passei uma técnica que ele pudesse usar todo o corpo para conseguir realizar esse movimento de levantar sozinho, trazendo mais independência para ele. E nessa semana nós conseguimos atingir a marca de 3 repetições completamente sozinho, que ele fez a primeira, e já foi uma alegria muito grande. Na semana passada e retrasada ele já tinha conseguido fazer depois 2 movimentos, e essa semana conseguimos 3 em sequência. E isso é muito bom porque vira uma festa, né? A gente fica muito feliz com as conquistas. Perguntei se ele estava se sentindo bem. Falei, Silvio, vamos mais uma, você consegue. Para batermos a marca da outra semana, e ele conseguiu fazer a terceira repetição, que para nós simboliza muita coisa. A gente fica até feliz com toda essa questão e toda essa evolução. Pode parecer algo simples, mas para ele foi muito significativo, e para mim também. Então, quanto aos resultados, né? Após 25 sessões de treinamento, em 6 meses, 33 quilos de gordura foram eliminados, mais disposição foi relatado, mais força,
mais função no dia a dia, como caminhar durante um período muito maior de tempo, com menos dores, né, articulares, maior flexibilidade, também trazendo mais função para ele, muito mais capacidade cardiorrespiratória e o sentimento de autoeficácia. O sentimento de autoeficácia, ele é definido por a capacidade que nós temos de nos acharmos capazes de fazer algo, de realizar uma tarefa, de cumprir algo que nós propomos a nós mesmos. Então, o sentimento de autoeficácia, após um período de treino, ele aumenta muito. E isso nos comprova, nos atesta que o treinamento ele é muito mais do que simplesmente hipertrofia. Ele é muito mais do que estética. Ele é muito mais do que todos esses fatores que nós vemos muitas vezes na mídia. Ele está ligado com fatores psicológicos, ele está ligado com fatores fisiológicos, morfológicos que podem afetar diversas áreas da nossa vida, como, por exemplo, a autoeficácia, um sentimento que nos traz mais confiança, autoconfiança e que nos faz sair muito mais inércia, arriscarmos mais. Isso promove diversos ganhos na nossa vida. E ainda sobre resultados, temos a possibilidade de analisar os exames laboratoriais. E através disso, nós temos alguns marcadores fisiológicos bem interessantes para poder ver aqui sobre o Silvio. Então, por exemplo, o triglicérides sérico dele. Quando começamos, né, em valores de referência no mês 5, onde ele fez o exame, até o mês 9, onde foi a coleta, no mês 5 ele estava com 109 miligramas por decilitro, que foi o resultado anterior. Já em setembro ele baixou para 84, entrando nos níveis normais ali de triglicérides sérico. Testosterona total, ela começou em 150 e a gente conseguiu atingir 222 nanogramas por decilitro na última coleta em setembro. Então já conseguimos ver uma melhora expressiva nesses marcadores. Hemoglobina glicada, ela está em valores muito mais dentro ali do normal, né? Valor próximo do normal de glicemia, ela vai de 6 a 7%, começamos com 9,6. Também a glicose sérica, ela começou ali em 199, né, no mês 5, hoje estamos em 81. E também a insulina, que ela foi de 62 para 39,6. Então nós vemos aqui uma série de resultados muito interessantes, atestados pelo próprio Silvio. E aqui tem um registro de cada um dos nossos treinos. Todos os treinos foram realizados virtualmente, uma vez por semana, durante 60 minutos. E isso foi o suficiente, após 25 sessões de treinamento, para transformar muito uma vida até agora, e tenho certeza que vai continuar por um longo período de tempo. Não é uma corrida de 100 metros rasos. Silvio tem longos anos à frente para continuar mudando a sua condição e melhorando as suas capacidades, melhorando tudo aquilo que ele ainda pode fazer com toda a vida dele. Então nós vemos aqui um semblante que vem se transformando no decorrer de cada sessão. E é um privilégio participar disso. Então, para nós, treinadores, é uma responsabilidade muito grande, porque nós temos uma vida em mãos. Então, quando nós trabalhamos com grupos específicos, hipertensos, diabéticos, obesos, muitas vezes que acumulam algumas comorbidades, algumas doenças crônicas não transmissíveis, nós temos muita responsabilidade, temos que ter muito cuidado com isso. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente recompensador, porque é notável a diferença que o treinamento, que o movimento pode fazer na vida dessas pessoas. E é com muito orgulho que eu desempenho essa função, que eu acho o meu papel na sociedade através de transformar vidas com o movimento. Eu agradeço muito pela atenção de todos, sou muito grato por poder apresentar um pouquinho sobre esse trabalho que eu tenho realizado com o Silvio. Também dou os parabéns para o aluno, porque o treinador pode passar o que for, as orientações que forem. Se o aluno não segue, não tem dedicação, não tem empenho, continuidade, ele não vai ter resultados. E Silvio fez um papel excelente e nós fizemos um trabalho que eu me orgulho muito de apresentar para vocês aqui hoje. Agradeço pelo seu tempo. Muito obrigado.